Conversa Aberta. Um programa sem filtros. Já tens as perguntas? Já estamos no ar. Muito boa noite, sejam bem-vindos. Este é o programa Conversa Aberta, o programa das suas terças-feiras à noite. Hoje vamos falar de desporto, mais concretamente de futebol. E para isso tenho comigo em estúdio o treinador do Clube Atlético de Macedo de Cavaleiro, José Carlos Afonso, e também o presidente do Clube, João Saraiva, a quem eu passo já a cumprimentar. Muito boa noite. Olá, boa noite. Como está, Julieta? Boa noite. Muito obrigado pelo convite. E antes, se me permite, começarmos a nossa entrevista, gostaria de entregar aqui uma pequena lembrança à Rádio Onda Livre, de uma forma também gentilmente poder agradecer. E aqui está um pequeno deixa eu ver agora, fiquei aqui para dizer, olha, uma pequena recordação. Pronto. Peço desculpa. Obrigada. Pelo imprevisto. Pronto. Muito obrigada. Lembrança do nosso clube. Obrigada. A Rádio Onda Livre agradece. E mais uma vez, muito obrigado pelo convite e boa noite a todos os telespectadores. Muito obrigada e boa noite também para vocês. Bom, juntos vamos fazer aqui um rescaldo da época para a equipa do Macedo. Eu vou aqui olhar um bocadinho para as minhas cábulas, por assim dizer, para ter aqui os dados mais concretos. Portanto, esta não foi uma época que possamos dizer que foi boa para a equipa principal do Clube Atlético de Macedo, pelo menos no que toca aos objetivos que não foram assegurados. Portanto, esta foi uma equipa que chegou ao final da primeira volta apenas com um empate, depois houve ali uma mudança de treinador, à altura em que o José Carlos assumiu os comandos desta equipa, terminou a fase regular com 6 pontos e em último lugar, e depois na fase de manutenção acabou em terceiro, mas também não conseguiu assegurar a permanência no Campeonato de Portugal. Pergunto aos dois, na vossa perspectiva, o que é que falhou aqui? Bem, se me permite, posso começar eu. De facto, não pode-se considerar que não foi positiva derivado aos objetivos que não foram alcançados desde a primeira hora, e esses objetivos eram precisamente a manutenção no Campeonato de Portugal. No entanto, há que frisar e há que relembrar que esta reativação do futebol sénior é um projeto muito recente. Portanto, não convém esquecer que nós tivemos um interregno de cerca de 10 anos sem futebol sénior, onde nos dedicámos exclusivamente e só à formação. Entretanto, há cerca de 3 anos, já vamos para o 4º ano neste caso, que tínhamos ideia em reativar o futebol sénior, com o objetivo de em 3 anos conseguirmos novamente voltar aos nacionais, porque acho que é esse o desígnio e acho que é esse o patamar onde o Clube Atlético deve estar em competições a nível nacional. Isso foi concretizado ao fim desses 3 anos, com a anterior direção, ainda não comigo presidente, mas esses objetivos foram concretizados. Claro que ao fim de 10 anos voltar como equipa de futebol sénior a um campeonato de Portugal, aquilo que eu posso dizer é que o tempo passa e as coisas mudam bastante em termos daquilo que é toda a logística, toda a burocracia, toda a organização da própria competição. Falhou de facto em termos de resultados desportivos, mas houve muita coisa positiva que tirámos e que aprendemos, e acima de tudo houve uma coisa que nós, direção, percebemos. É fundamental hoje em dia, para além de termos uma boa equipa de jogadores e uma boa equipa técnica, termos uma estrutura também bastante disponível e semi-profissional. Nós somos todos, vá lá, amadores, fazemos isto pós-laboral, com muito amor e com muita disponibilidade, e é natural que às vezes as coisas também possam falhar aí nesse aspecto. Portanto, há a questão desportiva e há a questão estrutural. Aquilo que eu gostaria mais de salientar é também uma questão estrutural, isto para dizer que de facto todos somos poucos. É complicado hoje em dia fazer a gestão de um clube a este nível, com a dimensão que o Clube Atlético já tem, em termos de certificação, em termos de formação do número de atletas, com uma nova secção de atletismo, com uma secção de veteranos, enfim, é complicado. E acima de tudo, isto para lhe dizer que é preciso estrutura. Se voltarmos e ambicionamos rapidamente voltar ao patamar onde estivemos, que é o Campeonato de Portugal, e como eu disse e volto a repetir, acho que é onde o Clube Atlético deve estar. Para além da questão desportiva, que é importante ter bons atletas para fazerem boas performances e conseguirmos os resultados desportivos, que é o que os adeptos querem, bola na baliza, os golos, os pontos, que foi o que frisou, que não conseguimos atingir. Infelizmente, é importante também, digamos, que ter uma estrutura sólida, capaz e com gente disponível ali a tempo inteiro, para depois criar então as bases, para depois todo o resto se poder conciliar.
Quanto aos resultados desportivos, fizemos aquilo, tomámos as decisões que achámos que na altura seriam as melhores para o clube. Infelizmente não resultou numa primeira fase. Após a segunda fase, a vinda aqui já do Mr. José Carlos Afonso, as coisas melhoraram significativamente, mas infelizmente, como se costuma dizer, morremos na praia. Tínhamos a vantagem de voltarmos todos a 0 pontos, depois daquela segunda volta da primeira fase menos boa. Tínhamos hipótese aqui, de facto, de ainda conseguirmos novamente conseguirmos essa tão almejada manutenção, mas infelizmente por um ponto se ganha, por um ponto se perde, e já não fomos a tempo de conseguir esse tão merecido e tão justo que seria eventualmente ficarmos novamente no Campeonato de Portugal. Da perspectiva mais técnica do José Carlos, portanto, não foi uma época em que não conseguiram atingir os objetivos desportivos, mas aqui, como dizia o João, ganhou-se por outro lado. Na sua perspectiva, o que é que teve menos bem? Boa noite a todos na mesma. Eu queria frisar o seguinte: o João falou quase tudo, porque na realidade eu, quando cheguei, a equipa estava, como falou, numa situação complicada. A estrutura de qualquer clube que esteja no Campeonato de Portugal e dali para cima é fundamental. Eu acho que há coisas negativas que nós temos que tirar deste campeonato, mas há coisas muito positivas que eventualmente temos que pôr em cima da mesa para voltar a reativar e a pôr como pano de fundo para que na realidade posteriormente não se falhe. Toda a gente fala dos pontos que não se fazem, toda a gente fala de um sem número de situações, mas existe e tem que existir uma estrutura que é fundamental para o suporte dessa equipa. Mas quando eu cheguei, já tinha visto 2 ou 3 vezes o Macedo de Cavaleiros, já tinha visto muitas equipas do Campeonato de Portugal, e como sabem, a minha experiência é de Campeonato de Portugal, a antiga segunda divisão. E rapidamente notei que eventualmente havia coisas que seriam importantes alterar. E foi isso que eu fiz, com a ajuda de todos, com a ajuda do que se tinha feito para trás também, porque houve coisas boas que se fizeram para trás, nem tudo foi mau. Mas sempre com o foco da segunda fase. Aqueles jogos que fizemos até ao final do campeonato da primeira fase era para estruturar a equipa para ser forte, como foi na segunda fase. E na segunda fase não dependíamos só de nós, obviamente, havia 4 equipas. Começamos mal porque a equipa estava com jogadores, muitos jogadores lesionados. No primeiro jogo, que foi contra a Maria da Fonte. E foi aí que penso que um dos primeiros percalços desta segunda fase. E o segundo que ninguém esperava foi no nosso jogo em casa contra o Mirandela, o jogo do Pedras Salgadas no Maria da Fonte, que ninguém imaginava que o Maria da Fonte fosse ganhar que o Pedras fosse ganhar ao Maria da Fonte. E aí ficava tudo em aberto para o nosso jogo fora com o Pedras Salgadas. Era isso que eu esperava. Acabou o jogo contra o Mirandela em casa e foi um doce amargo de termos ganho e ao mesmo tempo vermos que seria muito difícil conseguirmos os objetivos, porque todos nós esperávamos e conhecendo as equipas, as 4 equipas que estavam em disputa, era quase que impensável que o Pedras fosse ganhar ao Maria da Fonte, mas foi isso que aconteceu e tornou-se tudo muito mais difícil. Acabamos ainda por empatar o jogo em Pedras e ficamos a 2 pontos do objetivo. Equipas que fizeram na primeira volta muitos pontos. O caso do Mirandela ficou atrás de nós e ficamos muito iguais a equipas que na realidade estiveram noutra série, mas que fizeram muitos pontos. Portanto, eu penso que acabamos bem o campeonato. Ultrapassamos alguns obstáculos e obstáculos fortes, porque é muito complicado num curto espaço modificar tanto como se modificou, com a ajuda da direção, com a ajuda de todos, e aí sim foi com a ajuda de todos.
implementou-se umas dinâmicas que eventualmente eram importantes, que na realidade fossem reestruturadas. Pronto, e é esse, digamos que, a minha visão do campeonato que estive, porque o resto não posso falar, mas que na realidade eu acho que foi uma boa ajuda para a experiência que eventualmente todos nós temos que ter no futebol e na vida. E isto certamente vai servir de exemplo para não cometer os mesmos erros. O João já disse aqui, o José Carlos também me foi dizendo ao longo do campeonato que acham que o lugar do Macedo é realmente no Campeonato de Portugal. Será que essa estrutura que foi conseguida, ou pelo menos que foi mais consolidada agora com esta época que passou, era o que fazia falta para que esta equipa regresse depois ao Campeonato de Portugal já com outras bases e com outra segurança? Eu posso responder. Eu acho que é fundamental que assim seja. Eu acho, a minha experiência que tenho de futebol, desde pequenino, que na realidade, aquilo que o João falou há bocado, de que na realidade uma equipa é o suporte da estrutura, portanto, da direção. E eventualmente a escada de distrital para o Campeonato de Portugal, aqui no interior, é uma escada muito alta. Eu disse várias vezes que a minha vinda para cá era para manter o Macedo no Campeonato de Portugal, porque é esta a divisão que o Macedo merece estar, devido aos pergaminhos que tem. Mas na realidade era fundamentalmente que na realidade demonstrasse à região que é importante, mesmo na distrital, que a equipa tenha estrutura para que depois, quando sobe, se mantenha. Nós vemos, num passado recente, todas as equipas que sobem, rapidamente vêm novamente cá para trás. Fazem 2, 3 pontos, 5 pontos, 6 pontos, foi o que nós fizemos na primeira fase. E isso não é porque os plantéis sejam mal organizados, não, isto é a estrutura que eventualmente é importante. Eu posso lhe dizer 3 ou 4 detalhes que para o Campeonato Nacional, o Campeonato de Portugal, são fundamentais e que poucas equipas têm, que é aquela estrutura que o Presidente falou, de que na realidade haver pessoas semi-profissionais, isto é impensável trabalhar no escritório de um clube destes, só ao final do dia. É impensável. Quando a Federação às 6 horas fecha, as associações a mesma coisa. Quer dizer, é impensável deixar para amanhã o que se pode fazer naquele dia. Portanto, esta estrutura parece que não tem importância, mas é muito importante. É por isso que as equipas que sobem têm muita dificuldade para depois se manterem, porque há argumentos que se têm que ter por trás, de coisas rápidas a fazer, timings. A Federação tem timings muito mais curtos do que tem a Associação. São coisas que são penalizantes para os clubes. Portanto, e se a estrutura do clube não é tão forte para aguentar esse tipo de situações, vai perdendo. Portanto, eu acho que não é tirar culpa para a estrutura deste ano, obviamente que não, porque este ano, eu continuo a dizer, foi mais importante para a estrutura aprender do que propriamente para a equipa de futebol. Porque esta fase final deu para demonstrar que com as mudanças da equipa de futebol, a equipa de futebol até se consegue manter juntamente com aquelas que têm anos e anos e anos no Campeonato de Portugal, como foi o caso das equipas que nós nos debatemos. Não, é preciso a estrutura. E a estrutura é levar mais um bocado de profissionalismo a essa tal estrutura que nós falamos. Isso que sente também como Presidente da Direção? Sim, sem dúvida. Isto não é culpabilizar ninguém, atenção, nem é muito menos arranjar aqui uma desculpa daquilo que quer que seja. Os resultados não foram atingidos, o objetivo principal não foi atingido, ponto final, eu assumo as minhas responsabilidades como Presidente do clube,
mas o que queremos dizer com isto e aquilo que tiramos e as ilações que podemos tirar disso é que é de facto fundamental. Hoje em dia, para poder competir a este nível, tem que acima de tudo haver uma estrutura para depois criar uma boa equipa de futebol, uma boa equipa técnica, para que nada falta a essas pessoas para poderem executar o trabalho. Depois, claro que aqui e ali uma outra contratação, há quem diga que às vezes os jogadores são como os melões, só depois de saber é que se vê, e a este nível convencer os jogadores de virem do litoral para o interior é de facto, às vezes é um risco que se corre, independentemente de haver uma observação cuidada, e houve ambas as equipas técnicas que trabalharam connosco nesse sentido, de haver esse cuidado de perceber se de facto são aqueles os jogadores que nos vêm acrescentar e que nos vêm ajudar. Mas é natural que às vezes essas contratações possam falhar, depois tem tudo a ver com uma questão de performance do jogador, de estado físico, de estado mental, de lesões, de castigos. Há toda depois uma orgânica que faz parte da competição, que as pessoas às vezes não se apercebem, não sabem, porque eu digo muito bem, o adepto quer é bola na baliza, quer ver bom futebol e quer vitórias, não é? E quer resultados, isso é normal. Mas depois há que não esquecer tudo isso e há que salientar tudo isso, que também nos aconteceu, infelizmente, de uma ou de outra forma, e que também não ajudou que conseguíssemos os objetivos. Mas como também já dissemos, nem tudo foi mal. Acima de tudo, saímos de cabeça levantada, com os compromissos em dia, honramos os pergaminhos do Clube Atlético, honramos os compromissos financeiros, portanto, temos tudo em dia, não ficámos a dever nada a ninguém, isso é importante. Trouxemos gente à terra, finalmente voltámos a ter uma dinâmica no estádio que já não se via há muito tempo. Falo em jogos com o Mirandela, com o Tirsense. E depois também há isso, as pessoas esquecem, jogámos com o Tirsense, com Paredes, com São Martinhos, com orçamentos que nem vale a pena discutir, nem vale a pena falar, mas o que eu queria dizer, trouxemos novamente autocarros, as pessoas deslocaram-se ao nosso concelho, deslocaram-se à nossa cidade, encheram a bancada, criou-se finalmente novamente um ambiente de futebol ao domingo à tarde em Macedo, como já não se via há algum tempo, e acho que isso é fundamental, faz parte um bocadinho aqui, um bocadinho ali, e acho que nesse aspecto a autarquia tem tido esse cuidado, ao ter vindo a desenvolver ao longo destes mandatos um trabalho extremamente interessante em termos daquilo que é o apoio ao desporto, e não só ao futebol, porque o desporto é transversal, tem que ser para todos, e acho que neste momento a ideia da autarquia é dar continuidade a apoiar as instituições e os clubes e as modalidades para que também possa haver uma outra oferta e os jovens que não queiram só futebol poderem praticar outras modalidades e outras atividades. Portanto, está aqui e estamos a ver infraestruturas que estão a nascer na cidade, temos a promessa finalmente que acho que é este ano que vamos ter um campo sintético que é excelente, que não é para o Clube Atlético, é para a cidade, é para o clube, é para a cidade, é para todos os municípios e para toda a gente poder usufruir. E já sabe quando começa? Sim, eu tenho a promessa que, em princípio, este mês de junho essas obras irão começar, ou seja, que até agosto, mais coisa menos que, se não houver derrapagens, obras, atrasos, A ideia etc. é que não interfira depois com o início da época. Isso era excelente a gente poder começar já numa próxima época com o nosso campo normal, relevado, e com o campo sintético. Isso iria ajudar-nos a desenvolver ainda mais a modalidade, a cativar ainda mais jovens para a formação. Portanto, e as pessoas têm que perceber isso, ok? Não é só o gastar por gastar, porque é o futebol é transversal, há os que gostam, há os que não gostam, toda a gente opina, toda a gente percebe e toda a gente tem direito, ok? Perfeito. Agora, tem que se criar as infraestruturas para, de facto, também nós, direção, termos a tal estrutura para depois também termos as tais condições de poder organizar um trabalho cada vez melhor e solidificar o clube em patamares mais acima, que é esse o nosso objetivo, e que, pronto, tirando isso, vamos falar com certeza depois daquilo que também se foi passando em termos de formação, que também houve objetivos alcançados. Voltando agora para a equipa principal, para a sénior, a pergunta que toda a gente quer saber, agora a equipa vai voltar à distrital, quem é que vai liderar esta equipa? Mantemo-nos com o José Carlos? Pois muito bem, Júlia, até com muito gosto e com muito prazer que eu lhe dou o exclusivo de anunciar aqui hoje e perante o auditório a continuidade do Ministro José Carlos Afonso. Não poderia ser de outra forma. Juntamente com os seus adjutantes, o Pedro Palhau e o Otávio, o Ministro Otávio, que vão continuar. Portanto, acho que era meritório, é meritório no sentido daquilo que já foi referido do trabalho que eles acabaram por fazer. Não conseguiram, mas houve de facto trabalho e a direção teve essa capacidade de perceber e de analisar esse trabalho feito e, portanto, vamos dar uma continuidade à equipa técnica e eles serão os próximos treinadores do Clube Atlético da equipa sénior para a próxima época. Se bem que aqui o Mr. José Carlos Afonso foi desafiado também
a assumir mais um cargo de diretor-geral para o futebol. Lá está a estrutura, precisamos de gente. O Mister José Carlos Afonso é uma pessoa que vive do futebol há muitos anos, que vive o futebol, não é? Vive no sentido de viver e de vivência, de ter já grande experiência, tem alguma disponibilidade de tempo, o que é importante, e vai também ajudar-nos a desempenhar um cargo de diretor-geral para o futebol, juntamente com a coordenação que temos também, com os treinadores, com os diretores, ou seja, tentar fazer aqui o elo de ligação entre aquilo que é o futebol de sénior e de formação com a direção. Portanto, irá ter aqui um duplo trabalho que eu acho que ele irá desempenhar muito bem e, acima de tudo, temos uma garantia. É uma pessoa conhecedora e tem disponibilidade para isso. Lá está. E começámos a criar aqui uma estrutura também para podermos ter gente disponível, não só àquelas horas pós-laboral, que infelizmente às vezes não se conseguem resolver problemas, mas sim durante o dia e outras horas em que há situações que no de imediato têm que ser resolvidas e conseguimos ter essas pessoas para o fazer. O Zé Carlos, de certeza absoluta que será uma dessas pessoas. Muito bem, o Mister José Carlos Afonso vai se manter então à frente desta equipa para mais uma temporada, cada vez mais ligado ao clube, também acabamos agora de saber, e certamente que já sabe qual vai ser a primeira coisa que vai fazer ao voltar a trabalhar com esta equipa. E qual é que vai ser? A primeira coisa é levar o Macedo ao Campeonato de Portugal novamente. Obviamente que depois do trabalho que foi feito nesta segunda fase, é com esse impulso que eventualmente vamos continuar a trabalhar. Sabemos que vai ser um campeonato muito, muito complicado e é esse o interesse que eu tenho, porque se fosse fácil eu não estaria aqui. Eu gosto de coisas difíceis e eventualmente vai ser um campeonato muito competitivo, com equipas que vão pensar exatamente a mesma coisa que vai pensar o Macedo. Talvez com mais argumentos, mas à partida os argumentos são no final da época que se vão ver. É uma época, vai ser uma época que vai contar com o Mirandela, que já há mais de 20 anos que não descia ao Distrital, uma equipa com uma vasta experiência nos nacionais. Isto aqui também vai ser um desafio. Vai ser um desafio, porque na realidade ninguém esperava que isso acontecesse. Aliás, eu quando cheguei ao Macedo, nesta fase, era impensável. O Mirandela estava toda a gente imaginaria que estaria na posição de subida, nunca iria jogar contra nós. E depois aparece-nos numa segunda fase com 4 equipas, mas isto é futebol, acontece e pronto, e de certeza que quer, tal como nós e outras equipas que eventualmente vão querer, e que já eram nos outros anos candidatos a subir, e daí o interesse deste campeonato. Vai ser um campeonato bom em todos os aspectos, vai trazer certamente mais gente, vai trazer competição forte e na realidade isso é bom para as massas associativas, é bom para a associação fundamentalmente. Foi mau a descida de 2 equipas da associação, mas vai ser bom temos que ver as partes boas das coisas, vai ser bom para este campeonato. Vai fazer subir e crescer outras equipas também, e isso vai ser aliciante, penso eu. E já começaram a trabalhar naquilo que vai ser a próxima época, contratações, eventuais novos jogadores? Já há alguma coisa que se possa avançar? Sim, não, em primeira mão não, como deve calcular, o segredo é alma do negócio, mas de facto o que podemos adiantar é que já há negociações e conversações com alguns jogadores. É importante também para nós reunirmos com quem direito, com autarquias, com patrocinadores, para percebermos o que é que vai ser o orçamento da próxima época. Infelizmente, neste momento, o Clube Atlético ainda não tem esses dados, portanto, e nós só sabemos trabalhar e só conseguimos trabalhar tendo por base um orçamento, como qualquer empresa e como qualquer negócio deve ser gerido e deve ser orientado. Mas, no entanto, não impede que a gente possa, dentro daquilo que tem vindo sendo feito ao longo destes últimos anos, com uma linha de orientação muito certa e muito
muito direitinha, podermos abordar e termos já feito algumas abordagens a alguns jogadores que possivelmente em breve poderão vir a ser apresentados como jogadores do Clube Atlético Nascer Carvalho. E porque falou nessa parte, na parte financeira, que é sempre uma questão muito importante para os Fundamental. clubes, fundamental para os clubes. O que lhe parece neste momento como as coisas são suficientes para aquilo que vocês pretendem, em termos de objetivos? Pois, não sabemos. Nós sabemos da nossa realidade interna, nós sabemos que para aquilo que vamos novamente, um contexto diferente, que não o Campeonato de Portugal, com outras exigências, porventura com outras bases salariais, mas se tivermos objetivos e se quisermos de facto ambicionar algo, temos que ter uma estrutura financeira minimamente forte e capaz para fazer face, ok? E não estou a dizer com isto que a gente vai contratar Ronaldos e Messi, mas pronto, temos que ter aqui alguma margem financeira acima de tudo para podermos perceber até onde é que podemos ir e se de facto nos podemos também assumir como candidatos, que isso seremos sempre, mas é como disse o Mister, somos nós, é o Sandinho, é o Carção, será o Mirandês, será o Mirandela, somos todos têm legitimidade, portanto, na linha de meta, todos são candidatos. Depois, durante o decorrer do campeonato, iremos ver quem de facto poderá eventualmente destacar-se e poderá conseguir o tão almejado objetivo, que é subirmos todos de divisão, sabendo que logo à partida só irá subir um, portanto, não podemos subir todos. Mas todos temos essa legitimidade de poder ambicionar e de poder voltar a campeonatos de Portugal, o Mirandela concretamente, nós também, mas por que não, Rebordelo, Mirandês, enfim, todas as outras as equipas, para nós, à partida, todos somos iguais e vai ser, como disse também o Mister José Carlos Afonso, um campeonato distrital extremamente interessante esta época. Nós vamos tentar fazer o nosso melhor, vamos tentar trazer os melhores para o nosso lado, acima de tudo as pessoas que se identifiquem com o clube, com o nosso projeto, o projeto do Mister José Carlos Afonso é fundamental. A parte financeira, claro que hoje em dia, enfim, é importante. Já ninguém joga por amor à camisola, digamos assim, já ninguém joga de borla, mas nós também não vamos entrar em loucuras. Vamos, dentro daquilo que será os nossos orçamentos, conseguir contratar, esperemos conseguir contratar os jogadores que a equipa técnica pretende e que tem ideia, para o tipo de jogo que depois irá adequar e que depois, ao longo do campeonato, iremos ver como as coisas correm, sendo que, chegando ao fim, consciência tranquila, trabalho da melhor maneira, feito da melhor maneira possível e, de preferência, com tão ambicionado título e uma nova subida ao Campeonato de Portugal. Mas vamos ver, se é prematuro estar a falar nisso para já. A ambição existe. Antes de começar o campeonato propriamente dito, ainda temos a pré-época, já há alguma data prevista para o início? Ora bem, em relação às datas, ainda não há, na medida em que a primeira reunião que tivemos na associação ainda está em estudo, portanto, o início de campeonato, portanto, o início da época baseia-se nesse início de competição, portanto, será para setembro, certamente, e em agosto, obviamente, que começaremos os trabalhos. Se eventualmente ainda estiver em obras a construção do sintético, há algum plano B para os treinos? Não, é assim, nesta primeira fase nós queríamos o sintético para a formação, nesta primeira fase. E porquê? Porque só lá para meio do campeonato é que vem o inverno, não é? Portanto, o sintético é fundamental para pouparmos o relevado, não é? Portanto, a formação começa ligeiramente mais tarde, portanto, mais tempo dá para... Mas o agosto, setembro, é a altura certa para se estiver pronto, começarmos por aí. Portanto, não interfere mesmo que... Eu penso que não. Mesmo até porque no campeonato de distrital existem clubes com sintético e existem clubes com relva. E nós vamos fazer essa gestão já o fazíamos, e vamos continuar a fazer a gestão do nosso relevado, que tem já uns anos e que tem algumas lacunas que eventualmente temos que forçosamente o poupar, especialmente na altura de inverno. Muito bem. Ainda aqui no que toca ao futebol, mas noutra divisão, nomeadamente nos iniciados, também boas notícias com a subida à segunda divisão esta temporada. Pois, uma boa dor de cabeça. Ou seja, tivemos de facto o prazer e o privilégio de poder ser campeões de iniciados, no escalão de iniciados. E isso quer dizer que para o ano iremos ter equipa de iniciados no Nacional, na segunda divisão nacional.
um trabalho excelentemente desenvolvido pelo anterior presidente Luís Simão e pelos seus diretores e por toda a equipa, pais, etc., e que foi com grande alegria que isso aconteceu. Mas não só, tivemos também a equipa de júniores a disputar a fase da taça de encerramento, tivemos a equipa de juvenis a disputar também a final da taça de encerramento, infelizmente não conseguimos ganhar essas finais. Fomos campeões distritais iniciados, portanto iremos estar representados no Campeonato Nacional para o ano, que é no fundo mais uma responsabilidade acrescida, vai dar também com certeza muito trabalho também, lá está, no fundo é só diminuir um bocadinho o tamanho dos atletas, não é? Mas o resto, a tal estrutura vai ter que haver apoio, vamos ter que novamente lidar com a Federação, com toda a parte burocrática. Em termos de benjamins e infantis, não havendo competição, classificámos-nos nos primeiros lugares, inclusive em benjamins, mas isso não interessa nada, porque não conta, não há, a Federação anulou já há algum tempo essa questão do confronto, dos pontos, portanto o que interessa é motivar e aliciar os jovens à prática desportiva e não basicamente o resultado final, mas é um facto que em benjamins ficámos em primeiro, teoricamente. Depois temos aí um futuro muito grande em termos daquilo que são os petis e os traquinas, que vê-se que há ali muita matéria-prima para trabalhar, ou seja, como eu costumo dizer, o futuro do Clube Atlético está de facto assegurado e tem pernas para andar. Com a vinda de todo este apoio em termos logístico e concretamente voltando ao sintético, acho que então aí vai ajudar a desenvolver ainda mais e a cativar mais jovens para a prática, neste caso, do futebol, claro. Alguns destes jovens que falou, nomeadamente os júniores, irão também já subir à equipa sénior? Sim. Aliás, uma das lógicas que nós temos quando trabalhamos aqui e com a formação, e ligados à formação, é exatamente esse. Este ano, os séniores vão ter ex-júniores a fazer parte do plantel. Obviamente que irão fazer o início da época, serão incluídos no grupo e vamos ver a evolução deles, porque este primeiro ano é sempre um primeiro ano de experiência e de novas experiências para eles. Portanto, da nossa parte, sempre foi da primeira vez que estive cá e aí não tinha outra opção, mas é obrigatório da parte dos séniores, em qualquer clube, dar continuidade à formação. E é isso que nós vamos fazer. Infelizmente temos poucos, porque mesmo o bom trabalho que foi feito nos júniores no final foi com muitos juvenis. Portanto, mas isso só engrandeceu o trabalho dos júniores e do técnico, mas fundamentalmente dos juvenis, que já têm outro know-how para a equipa de júniores que se vai realizar para o ano. Portanto, esta ligação de setores e de escalões vai ter que existir, porque os clubes são mesmo isso. São a continuidade desde os petis e traquinas até aos séniores. É assim que eu vejo o futebol, é assim que vemos o futebol e, eventualmente, é assim que vamos, enquanto estivermos cá, pelo menos da minha parte, tentar dar esse crescimento aos jogadores com potencial, claro, da terra. E tem havido também observadores por parte dos clubes para estes escalões de formação? Tem havido. Aliás, esquecemos-nos de falar que, na realidade, o ano passado, para os séniores, houve jogadores que tinham estado cá há 2 anos que os últimos jogos encheram as nossas bancadas com observadores, porque houve jogadores que chamaram, portanto, esse scouting. Portanto, nós queremos que isso aconteça com mais frequência, que aconteça todos os anos, e, se possível, com novos jogadores da terra, que isso ainda seria muito melhor. Portanto, é isso que nós queremos tentar fazer, mas isso começa já nos petis e traquinas, e que se tem que ter essa mística daquilo que é o futebol já sénior, mais profissional, lembrando o aspecto técnico, tático e físico, mas outros pormenores que não estando em primeiro plano estão lá e que temos que os trabalhar também durante a formação, para depois chegarem aos séniores e estarem totalmente capazes para integrar o plantel.
Além do futebol, temos aqui outras modalidades a que o clube se associa, nomeadamente o atletismo, onde está a dar cartas e cada vez sobressai mais. Tivemos recentemente aqui o Rui Muga a ganhar o Campeonato Nacional de Corrida de Montanha. Também o clube que em si, enquanto equipa, também conseguiu esse feito. Portanto, é aqui um consolidar de uma modalidade que tem crescido a passos largos aqui no clube. E é essa a vontade do Clube Atlético Macedo de Cavaleiros tornar-se cada vez um clube mais eclético e permitir a prática de outros esportes, como eu já disse atrás, a outros jovens, a outras modalidades, não é? É fundamental. De facto, este projeto recente da secção de atletismo tem sido um sucesso, tem sido, de facto, campeão nacional. Atenção, somos campeões nacionais a nível individual e por equipas, portanto, não é um título qualquer, não é? E tem sido um trabalho também extremamente desenvolvido pelo nosso colega diretor João Chumbo, que se dedicou de corpo e alma à modalidade, inclusive ele também já com alguns títulos. E é um trabalho para continuar e eventualmente apostar talvez mais um bocadinho nos jovens, que é o que falta em outros escalões, porque em termos daquilo que é o atletismo, a secção do atletismo sénior, já estamos com cerca de 30 atletas já, e todos eles a darem cartas e em cada prova que vamos a trazer medalhas e troféus. Seguramente da parte do atletismo vamos em breve ter que aumentar o museu, porque graças a eles temos tido bastantes alegrias e têm levado o nome do nosso concelho bem longe e com muito prestígio e com muito orgulho. Tem havido interesse de atletas? Sem dúvida, cada vez mais. O feedback que tem tido por parte do diretor, do João, é que há cada vez mais procura. Falta talvez trabalharmos um bocadinho melhor a parte mais jovem, não é? De outros escalões inferiores, mas de resto, em termos daquilo que é as equipas séniores, temos tido excelente motivação e excelente adesão, e as pessoas têm participado e criou-se um grupo interessante que, para além lá está, competitivo, ganhador, com resultados, e que depois não deixa de ter a parte festiva, de amizade, de convívio e de lazer, que também é importante que exista no desporto e de fair play. Portanto, temos ali uma secção com muito ainda para crescer e com pernas para andar, sem dúvida nenhuma. Há pouco falávamos da formação. Como entidade formadora, aqui o clube também tem tido muitos bons resultados. O ano passado foi o único do distrito a ter 4 estrelas, que foi mesmo a maior, portanto, avaliação dada no distrito. Este ano tiveram o GD Bragança, que também conseguiu as 4 estrelas. Ainda assim são bons resultados. Mas eu já tinha falado com o João e disse-me que o objetivo seria chegar às 5. Ao topo, mas não é nada fácil, não é? Isso é o tal trabalho invisível que as pessoas não veem, mas que vão sabendo que existe. E isso, lá está, voltando outra vez à parte estrutural, é muito importante, é muitas horas de dedicação, é muita burocracia, é muita exigência, é muito papel que tem que ser organizado, conjuntamente depois com todo o trabalho de formação e daquilo que são as equipas técnicas, os diretores, os coordenadores, etc. Enfim, é um trabalho conjunto e não de um só. Mas é bastante exigente e atingir as 4 estrelas, de facto, não é fácil, não é para todos. Claro que gostaríamos muito de atingir as 5. Vamos, talvez, este ano tentar, com a construção do campo sintético. Há aqui 3 ou 4 parâmetros, que aquilo é por parâmetros e por pontuação, não é? E quanto mais parâmetros a gente conseguir atingir nesse processo de certificação, mais pontuação iremos ter para conseguir as tais 5 estrelas. E, portanto, eu posso lhe dar aqui 3 exemplos para eventualmente conseguirmos as 3 estrelas, e que são 3 exemplos não impossíveis, mas difíceis. Júniores que transitem da equipa júnior para a equipa sénior. Como o Ministério acabou de falar, é extremamente difícil, porque aos miúdos, os nossos rapazes optam por seguir eventualmente outros caminhos, em termos daquilo que são atividades profissionais, estudos. Está muito a acontecer eles dedicarem a fazerem 12º ano e seguirem carreiras militares ou policiais. Outros que optam por, de facto, continuar a estudar, mas têm que ir para a universidade, e tudo que fuja daqui de Bragança, Vila Real, já é extremamente complicado cativá-los e dar-lhes essa tal continuidade. Mas isso, em termos de certificação e para a Federação, fazer essa passagem de estudo, digamos assim, júnior para sénior, conta. Quantos mais júniores a gente conseguir e ter na equipa sénior, mais pontuação dá. A construção do sintético, que esse espero que seja então um objetivo a curto prazo e que consiga ser alcançado, e a questão da equipa do futebol feminino, que é uma ambição nossa, e que posso lhe dizer que ontem, em reunião de direção de final de época, um balanço de final de época, tivemos ontem uma reunião de direção em que o coordenador Jorge Frutuoso
lançou esse desafio e esse repto de fazermos treinos de captação já para breve. Não posso ainda adiantar datas, não só para o futebol masculino, como é óbvio também, mas acima de tudo também tentarmos aqui o futebol feminino e vermos até que ponto a adesão será boa e conseguiríamos criar aqui já para o ano uma equipa de futebol feminino. Se vimos que há adesão, se vimos que há participação dos pais, das atletas e interesse, pode ser que isso que se venha a concretizar já para o ano e que nos ajude no tal processo de certificação, acrescentando pontos para conseguirmos as tão almejadas 5 estrelas. Mas isso não vamos prometer. Aquilo que eu posso prometer, aquilo que eu posso dizer é que, de facto, está pensado, à vontade. Vamos ver se toda a estrutura, que é pouca, consegue ter mãos para medir e para dar continuidade e dar vazão a esse trabalho. Vamos tentar, pelo menos. É isso que eu posso prometer. O futebol feminino, que é uma lacuna em todo o distrito, não é? Acho que há Sim. talvez uma equipa ou um pouco mais que Existem isso. 2 equipas neste momento, Mirandela e o Paredes, aqui em Bragança, uma associação que tem vindo, que foi pioneira, quer dizer, pioneira acho que já há uns anos passados, o Moncorvo acho que também chegou a tentar, mas em termos competitivos e devidamente agora mais com visibilidade e organização, a Associação Desportiva de Paredes, que é aqui uma aldeia perto de Bragança, uma associação, e o Mirandela, que tem vindo também a apostar recentemente, daí também a associação ter criado lá o Centro de Estágio de Futebol Feminino, salvo erro que é às terças-feiras, onde fazem treinos e onde, fazem a captação e chamam as poucas... Porque nós já temos futebol feminino, só que estão misturadas com os rapazes. Então eles juntam tudo e têm vindo a desenvolver esse trabalho também em termos de associação para depois terem uma seleção e representar também o distrito em competições a nível nacional. Sei que da parte da Federação tem havido um grande apoio, sei que da parte da Associação tem havido uma grande persistência para que os clubes façam essas ditas equipas femininas, mas às vezes nem masculino quanto mais feminino, não é? Mas pronto, com alguma persistência pelo menos e com alguma disponibilidade vamos tentar e vamos ver o que é que o futuro nos reserva quanto a isso. A Federação também tem dado alguma ajuda com a vinda destes jogos de seleções, certo, como aconteceu recentemente. Certo. Parece-lhe que isto é um incentivo? Fundamental, e aí salientar mais uma vez a autarquia em conjunto com a Associação de Futebol e a Federação Portuguesa de Futebol, porque isto é uma sinergia, é uma sintonia, tem que funcionar dessa forma. Aquilo que eu posso dizer é que somos bastante gabados, entre aspas, no sentido que temos infraestruturas que podem vir a receber até quiçá outros escalões, outras seleções. A Federação, o feedback que eu tenho tido é excelente, ficam extremamente satisfeitos com as condições que a gente tem e por isso é que eu digo, e mais uma vez voltamos, se as pudermos melhorar, seguramente que podemos atrair outro tipo de eventos e trazer para o distrito, e neste caso para o Concelho de Macedo de Cavaleiros, esse tipo de jogos de futebol a nível de seleções que é excelente, o que vai cativar cada vez mais depois a nossa juventude, ver os seus ídolos de perto, perceber o contexto a nível de seleção, de competição. Acho que isto é só vantagens para todos. Ficamos à espera de boas notícias, em breve, de preferência. Gostariam de acrescentar alguma coisa a esta nossa conversa, tanto o João como o José Carlos? Nada, agradecer mais uma vez o convite da Delivery, desejar os maiores sucessos e lançar talvez aqui um repto. Gostávamos imenso, eu sei que isto lá está. Como nós também dependemos muito da questão financeira, gostaria que eventualmente a Rádio Onda Livre pudesse reeditar os relatos ao domingo e voltarmos a ter ao domingo alguém a relatar os nossos jogos. Eu sei que isto implica questões financeiras, da nossa parte não nos podemos comprometer com essas mesmas questões financeiras, porque também temos as nossas, mas dar todo o apoio logístico e possível e apoiar naquilo que for possível para que pudéssemos voltar a chegar àquelas pessoas que estão nas aldeias e ao domingo voltarmos a ter as tardes de domingo com relatos de futebol para, quiçá, cativar e, por sua vez, voltarmos a ter também cada vez mais gente nos estádios e ao vivo. Era um repto só, uma ideia. Acho Fica no ar o repto para quem de direito. Com certeza que sim. Apelava à direção nesse sentido e agradecia desde já. Muito bem, muito obrigada aos dois por terem aceito o convite de estar aqui. Desejo um bom início de época, quando isso acontecer, e lá estaremos também para dar conta do acontecimento. Muito obrigada e boa noite aos dois. Boa noite. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado. Boa noite também a si que esteve desse lado. Nós voltamos na próxima terça-feira. Boa noite. Conversa aberta. Terças-feiras, das 21 às 22, aqui na Onda Livre.